Imagine um homem que não apenas sonhou com o futuro, mas o trouxe até nós. Steve Jobs, nascido em 1955, foi muito mais do que um empresário americano. Ele foi um visionário que transformou o mundo como conhecemos. Cofundador da Apple, Jobs esteve por trás de criações que redefiniram a forma como interagimos com a tecnologia: o Macintosh, o iPod, o iPhone e o iPad. Cada um desses produtos não foi apenas um avanço tecnológico, mas um marco que revolucionou indústrias inteiras. Sob sua liderança, a Apple mudou o jogo em computadores pessoais, elevou os filmes de animação a um novo patamar, reescreveu as regras do mercado musical e reinventou os telefones celulares. A história de Steve Jobs é a história de um homem que ousou pensar diferente e nos inspirou a fazer o mesmo. Steve Paul Jobs nasceu em São Francisco, Califórnia, em 24 de fevereiro de 1955, em circunstâncias que moldariam sua história desde o início. Filho biológico de Abdul Fattah Jandali, um imigrante sírio, e Joanne Sieble, uma jovem americana, Steve foi entregue para adoção ainda bebê. Foi acolhido por Paul e Carla Jobs, um mecânico habilidoso e uma contadora dedicada, que viviam em Mountain View, na Califórnia, uma região que mais tarde seria conhecida como Vale do Silício, o epicentro da revolução tecnológica. Desde cedo, a curiosidade de Steve floresceu. Ele passava horas observando o pai desmontar e remontar aparelhos eletrônicos na garagem da família, um espaço que simbolizaria, anos mais tarde, o início de sua própria jornada de inovação. Na adolescência, entre 1968 e 1972, Jobs frequentou a Olmsted High School, onde sua mente inquieta encontrou um aliado inesperado, Steve Wozniak, um jovem prodígio da tecnologia que já era especialista em circuitos e programação. Essa amizade seria o ponto de partida para uma das parcerias mais icônicas da história da tecnologia. Depois de concluir o ensino médio, Jobs ingressou na Reed College, mas sua passagem foi breve. Em apenas 6 meses, ele abandonou o curso formal, embora tenha continuado a frequentar aulas como ouvinte. Uma dessas aulas, a de caligrafia, marcou profundamente sua trajetória. Anos depois, Jobs revelaria como essa experiência foi essencial para moldar o design e a estética que tornaram os produtos da Apple únicos e reconhecidos mundialmente. Em 1974, aos 19 anos, Steve Jobs deu seu primeiro passo no mundo profissional como designer de videogames na Atari, uma das pioneiras na indústria de jogos eletrônicos. O trabalho envolvia a criação de gráficos para o famoso jogo Breakout, e foi uma experiência importante, mas Jobs logo se sentiu insatisfeito e em busca de algo mais profundo. Após alguns meses de trabalho, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida. Deixou a Atari e embarcou em uma jornada rumo à Índia em busca de enriquecimento espiritual. Naquela época, a Índia era um destino popular para aqueles que buscavam uma conexão mais profunda com o universo, e Jobs estava em uma busca intensa por autoconhecimento. Essa viagem seria uma das muitas que ajudariam a moldar sua visão única de mundo e influenciariam profundamente suas decisões futuras, tanto no campo pessoal quanto profissional. Em 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak deram um salto de fé que mudaria o curso da história da tecnologia. Na garagem da família Jobs, em plena Califórnia, eles montaram uma fábrica de computadores. Foi ali, em meio a ferramentas improvisadas e o brilho da genialidade, que nasceu o Apple I, o primeiro computador pessoal vendido já montado. Apesar de rudimentar, uma simples placa-mãe coberta de chips e embalada em uma caixa de madeira, o Apple I foi um marco, anunciando o início de uma nova era na computação. No ano seguinte, eles superaram expectativas com o lançamento do Apple II. Este modelo trouxe inovações incríveis para a época, como um mouse e um disco rígido interno, marcando o primeiro passo rumo à popularização dos computadores pessoais. Jobs e Wozniak continuaram a desafiar os limites, criando máquinas cada vez menores, mais acessíveis e mais potentes, revolucionando para sempre a indústria. Mas foi em janeiro de 1984 que Jobs apresentou ao mundo um dos seus projetos mais ambiciosos, o Macintosh. Com um design inovador e apelidado de torradeira bege, devido ao superaquecimento causado pela ausência de ventiladores, o Macintosh não deixou de ser revolucionário. Ele oferecia um desempenho superior aos PCs da IBM e se destacou como um produto pioneiro. Contudo, sua incompatibilidade com os sistemas da IBM criou barreiras que limitaram seu alcance. Por trás do sucesso, porém, havia conflitos. Jobs era brilhante, mas também conhecido por seu temperamento centralizador e explosivo. Em 1984, apenas meses após o lançamento do Macintosh, ele foi afastado de sua própria empresa, resultado de divergências sobre as táticas de vendas. Essa reviravolta inesperada marcaria um ponto de virada tanto para Jobs quanto para a Apple. Após ser afastado da Apple, Steve Jobs encontrou uma nova oportunidade para transformar outra indústria.
Em 1986, ele adquiriu uma pequena divisão de animação de George Lucas, que mais tarde se tornaria a icônica Pixar Animation Studios. Com sua visão única e vontade de inovar, Jobs investiu cerca de $50 milhões na empresa, acreditando no potencial da computação gráfica para revolucionar o entretenimento. E ele estava certo. Sob sua liderança, a Pixar deu vida a clássicos inesquecíveis, como Toy Story, o primeiro filme de animação totalmente feito por computador, e sucessos como Procurando Nemo. Esses filmes não apenas encantaram gerações, mas também estabeleceram novos padrões técnicos e narrativos na indústria cinematográfica. O impacto da Pixar foi tão grande que, em 2006, ela se fundiu com os estúdios Walt Disney, consolidando sua posição como um dos maiores nomes da animação mundial. Essa fusão também transformou Jobs no maior acionista individual da Disney, marcando mais uma vez sua habilidade de enxergar além do óbvio e deixar sua marca em mais uma indústria. Após sua saída tumultuada da Apple, Steve Jobs não perdeu tempo em dar início a um novo capítulo de sua trajetória. Em 1985, ele fundou a Next, uma empresa focada no desenvolvimento de software e computadores de alta performance. A Next tinha como missão criar ferramentas para profissionais e acadêmicos, apostando em tecnologia de ponta e design sofisticado. Embora seus produtos não tenham alcançado um sucesso comercial estrondoso, a Next deixou um legado significativo. Seu sistema operacional, por exemplo, era tão avançado que acabou se tornando a base para o que hoje conhecemos como MacOS e iOS. O destino deu uma guinada em 1996, quando a Apple, enfrentando dificuldades, decidiu adquirir a Next por cerca de $429 milhões. Essa compra não apenas trouxe de volta as inovações da Next, mas também marcou o retorno triunfal de Steve Jobs à empresa que ele mesmo havia fundado. Com essa jogada estratégica, Jobs estava prestes a redefinir o futuro da Apple e, mais uma vez, transformar o mundo da tecnologia. Em 1997, Steve Jobs fez seu tão aguardado retorno à Apple, assumindo o cargo de CEO em um momento crítico para a empresa. A Apple estava à beira do colapso, mas Jobs, com sua visão arrojada e liderança determinada, iniciou um processo de revitalização que não apenas salvou a companhia, mas a transformou em uma das marcas mais valiosas do mundo. Com uma nova equipe administrativa e foco na inovação, Jobs liderou o lançamento de uma série de produtos revolucionários. Em 2001, o mundo conheceu o iPod, um dispositivo que mudou para sempre a forma como consumimos música, forçando a indústria fonográfica a se reinventar. Mas isso era apenas o começo. Em 2007, Jobs subiu ao palco para apresentar o iPhone, um celular que não era apenas um telefone, mas um computador de bolso. Com uma interface baseada em toques na tela, acesso à internet e a capacidade de criar e usar aplicativos, o iPhone redefiniu o que um telefone poderia ser e deu início à era dos smartphones como os conhecemos hoje. A inovação continuou com o lançamento do iPad, que trouxe um novo conceito de computador de mão, e do iCloud, em 2011. O iCloud introduziu uma solução elegante para o problema de armazenamento, permitindo que usuários guardassem fotos, músicas e aplicativos em servidores remotos ou nuvens. Esse serviço pavimentou o caminho para um mundo mais conectado e acessível. Sob liderança de Jobs, a Apple não apenas se recuperou, mas liderou uma revolução tecnológica que impactou todos os aspectos da vida moderna. Além de sua brilhante trajetória no mundo da tecnologia, Steve Jobs também teve uma vida familiar marcante. Em 18 de março de 1991, ele se casou com Laurene Powell, sua parceira de vida e confidente. O casal construiu uma família unida e teve 3 filhos: Eve, a caçula conhecida por seu talento no hipismo e sua inteligência aguçada; Erin Siena, que prefere uma vida longe dos holofotes; e Reed, o mais velho, que herdou de Jobs o interesse pela ciência e tecnologia. Antes de seu casamento com Laurene, Jobs teve uma filha com sua namorada da juventude, Chrisann Brennan, quando tinha apenas 23 anos. Lisa Brennan Jobs acabou sendo um capítulo significativo em sua vida. Embora inicialmente Steve tenha negado sua paternidade, os dois mais tarde reconstruíram sua relação, e Lisa se tornou uma escritora renomada, contando sua própria história e a do pai em suas memórias. Para Jobs, sua família era uma fonte de inspiração e, em muitos momentos, ele destacou o quanto seus filhos e Laurene o ajudaram a manter a perspectiva sobre o que realmente importava, mesmo enquanto transformava o mundo com sua genialidade. O capítulo final da jornada de Steve Jobs foi marcado por desafios que testaram sua força e determinação. Em 2003, ele recebeu o diagnóstico de um câncer raro no pâncreas. Apesar de os médicos identificarem a doença em estágio inicial, Jobs, fiel à sua natureza questionadora, optou por tratamentos alternativos e adiou a cirurgia por 9 meses. Em 2004, ele finalmente passou pelo procedimento para remover o tumor.
Nos anos seguintes, a saúde de Jobs se deteriorou visivelmente. Em 2009, ele compartilhou com os funcionários da Apple, através de um e-mail, que seus problemas de saúde eram mais complexos do que se imaginava. Durante esse período, ele passou a delegar mais responsabilidades a Tim Cook, que assumiu como diretor de operações e, posteriormente, como CEO da empresa. Já em janeiro de 2011, Steve anunciou que tiraria uma licença médica, e em agosto daquele ano, ele renunciou oficialmente ao cargo de CEO da Apple. Apenas 2 meses depois, em 5 de outubro de 2011, Steve Jobs faleceu em sua casa, em Palo Alto, Califórnia, aos 56 anos. A visão de Jobs transcendeu o tempo, e seu impacto permanece vivo. Ele foi o arquiteto do futuro, e sua empresa, localizada em Cupertino, Califórnia, se tornou sinônimo de inovação. O slogan da Apple, "Pense diferente", reflete perfeitamente a filosofia de vida de Jobs. Frases como "a jornada é a recompensa" e "é melhor ser um pirata do que se juntar à marinha" capturam o espírito irreverente e visionário de um homem que não apenas pensava fora da caixa, mas a destruiu para criar algo completamente novo. E assim, com sua partida, Jobs deixou não apenas um legado de inovação tecnológica, mas também uma filosofia que inspira milhões a desafiar limites e buscar a grandeza. E com isso, chegamos ao final de mais um episódio do Fotos com História. A vida de Steve Jobs nos mostra como a inovação, a visão e a persistência podem transformar o mundo de maneiras que nunca imaginamos. Seu legado vai além dos produtos que criou. Ele nos ensinou a pensar diferente, a desafiar o status quo e a nunca parar de buscar algo maior. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais histórias inspiradoras como essa. E, claro, compartilhe com seus amigos, porque boas histórias merecem ser contadas. Nos vemos no próximo vídeo, com mais Fotos com História. Até lá!